Máquinas realizando tarefas que até então eram exclusivas do ser humano parece coisa de ficção científica para você? Só que não, viu? A inteligência artificial já é uma realidade e tende a estar cada vez mais presente em nosso dia a dia. Esse é o tema do Se Liga na UFG de hoje. E aqui nós vamos conversar com os seres humanos que atuam nessa área. Para começar o nosso bate-papo, eu convido agora o professor Cedric de Carvalho, do Instituto de Informática da UFG. Seja bem-vindo, professor. Olá, Marcelo. Fique à vontade, pode se sentar. Professor, para começar aqui a nossa conversa, diz para a gente, como surgiu esse termo inteligência artificial? Bem, esse termo é um termo relativamente novo na área de computação, né? Surgiu num encontro nos Estados Unidos lá na década de 50, um encontro na área de computação. Certo, e a gente falando de inteligência artificial, hoje em dia a gente fala muito, essa inteligência artificial ela pode ser aplicada em quê, professor? Bem, eu poderia dizer, sem medo de errar, que pode ser aplicada em tudo, né? Em todas as atividades humanas hoje você pode aplicar a inteligência artificial. Porque cada vez mais nós estamos cheios de tarefas para realizar, né? E quando a gente está assoberbado de tarefas para realizar, normalmente a gente contrata um assistente, encontra alguém para nos ajudar, né? E o que a gente pode fazer é desenvolver ferramentas de inteligência artificial para desempenhar esse papel desses assistentes, né, virtuais, vamos dizer assim, né, para resolver os nossos problemas. Perfeito. Professor, já a gente continua falando sobre isso, porque agora nós vamos até um workshop de inteligência artificial realizado em Goiânia. Lá, projetos inovadores desenvolvidos por estudantes da UFG foram apresentados para empresas e órgãos públicos. A inteligência artificial é uma área de conhecimento dentro da computação e da engenharia de computação que busca simular o comportamento cognitivo humano. A inteligência artificial pode ser aplicada em várias áreas do conhecimento humano. Então nós temos aqui desde uma rede neural que gera poemas, até aplicações mais tradicionais que reconhecem as pessoas pela voz. Nós desenvolvemos dentro dos cursos de pós-graduação e graduação esses projetos e esse é o momento de levar esses projetos de dentro da universidade para a sociedade em geral. Aqui no workshop estou apresentando um trabalho que é um sistema de recomendação de calçado. Esse projeto ele veio de uma situação que é bastante comum, que já aconteceu com todo mundo. Quando a pessoa decide comprar um calçado, vai até a loja. Nessa loja ele escolhe um produto, pede ao vendedor a sua numeração, o vendedor vai até o estoque e retorna informando que não tem aquele número de calçado. Para tentar não perder aquela venda, o vendedor vai sugerir calçados semelhantes àquele que o cliente gostou. Mas um dos problemas dessa abordagem é que no varejo de calçados, a rotatividade da área de vendas é muito grande. Então é muito comum você se deparar com vendedores que não têm domínio do portfólio da loja. E a solução é justamente isso, usar a inteligência artificial para fazer a recomendação de calçados. Você tira a foto de um produto, ele vai buscar no portfólio da loja quais são os calçados mais semelhantes. É importante estar fazendo parte de um workshop como esse, poder estar tendo essa conexão próxima com a universidade. E muito bacana ver que a Universidade Federal de Goiás tem uma conexão, uma visão pro mercado. Muitos dos trabalhos que a gente está vendo aqui hoje são realmente direcionados para a necessidade de negócio, para desafios que as empresas têm. A parceria da Universidade Federal de Goiás com a sociedade em geral, com as empresas, com as organizações públicas, é extremamente importante para a realização desse tipo de projeto, à medida que nós captamos diversas inspirações de problemas que sejam relevantes para todos, né? Muito bem. Bom, professor, o senhor disse logo no começo que a inteligência artificial pode ser aplicada em praticamente tudo. Nós vimos aí na matéria que ela ajuda até o vendedor de calçados lá na loja. É correto afirmar que a inteligência artificial ela pode ser um dos
um dos pilares da quarta revolução industrial? Sim, essa é realmente uma força que tem se dado para as empresas hoje em dia, né? Porque existe uma geração fantástica de dados nas mais diversas áreas, né? E a utilização desses dados na tomada de decisão, no desenvolvimento de novos produtos, né? É muito complicado se a pessoa fosse fazer aquilo manualmente, né? Antigamente, por exemplo, se construía protótipos de automóveis, né? de um equipamento qualquer que tinha que ser destruído. Hoje pode ser feito de forma simulada, reduzindo os custos e aumentando muito a velocidade no desenvolvimento de novos produtos, por exemplo. Perfeito. Professor, uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Nós vamos fazer um intervalo, mas o Se Liga volta em breve. Não saia daí. Você sabia que a UFG oferece atendimento jurídico civil e criminal gratuitos? O atendimento é feito por estudantes de Direito com a supervisão e orientação dos professores do estágio curricular obrigatório. O Núcleo de Prática Jurídica funciona na Faculdade de Direito, na Praça Universitária, setor leste universitário. Agendamento e informações pelo telefone 3209-6316 ou pelo site da Faculdade de Direito. Se Liga na UFG está de volta hoje conversando sobre inteligência artificial. Bom, professor, o que já é realidade e o que ainda está por vir quando a gente fala de inteligência artificial? Bem, hoje nós temos muitas aplicações já concretas, reais, né? Talvez aquelas que a gente perceba com mais facilidade, né? Por exemplo, é reconhecimento de impressão digital, né? Hoje já temos smartphones que reconhecem a impressão digital. Você não precisa mais digitar um número, um código ali. Sim. Só de colocar o seu dedo ali, ele já sabe que é você. E não só nos smartphones, né? Entrada de academias, e já usa isso aí, né? A gente, inclusive, consegue conversar com o nosso celular, né? A gente chama os mecanismos de busca. Carros hoje, tem algumas empresas que já permitem você dialogar com o seu carro. Eu vi outro dia na televisão que existem televisões que já permitem você falar e ela reconhecer seus comandos. E são as coisas mais simples, né? Agora existem coisas mais sofisticadas, como, por exemplo, os veículos autônomos, né? Sim. No Brasil já existe uma grande mineradora aí que já tem veículos, caminhões autônomos sem motorista trabalhando nas minas. Aqueles caminhões de grande porte, sem nenhuma assistência humana, nem controle remoto, nem nada. Os veículos simplesmente circulam, né? E a gente vê também, né, veículos de entrega, né, especialmente nos Estados Unidos, China, outros lugares. No Brasil nós estamos um pouco atrasados, mas estamos correndo atrás do prejuízo, né, para entregar pizza, né, Exatamente. Entregar encomendas e por aí vai, né. Principalmente dentro de ambiente mais controlado, como um depósito, né, você já tem robozinhos que fazem que vão lá, a movimentação de containers de um lado para o outro dentro do depósito. Perfeito. E por aí vai, você tem reconhecimento de imagens, né? Recentemente um aluno do Instituto de Informática desenvolveu uma ferramenta lá para a Secretaria de Segurança, né? Justamente para isso, e tem capacidade inclusive de reconhecer a pessoa através do retrato falado, né? É fácil ver, é só entrar na internet, procurar, que já está disponível. Então não é uma coisa assim que esteja distante da gente, né? Até aqui em Goiânia nós já temos aplicações concretas, né? Sim. Sendo desenvolvidas. Sim, professor, o senhor falando, por exemplo, tem uma mineradora que já tem caminhões que são autônomos. Algo que se diz muito é que no futuro, e talvez já no nosso cotidiano, alguns empregos algumas funções vão ser ocupadas por máquina. Isso é verdade mesmo? Sim, certamente. Mas é uma coisa que tem acontecido naturalmente ao longo da história da humanidade, né? Antigamente nós tínhamos pessoas que o emprego era ser piloto de carroça, de charrete, né? E hoje esses empregos já não existem, né? Emprego de telefonista, né? Antigamente eu lembro, você tinha que ligar para telefonista para pedir uma ligação para algum lugar, né? Hoje esse tipo de emprego não existe. Então, certamente muitos empregos vão ser eliminados, mas outros surgirão, né?
Agora, nós temos que estar preparados para esses novos empregos. Então, não basta entrar na educação tradicional e achar que... Mas isso já acontece hoje, né? Quanta gente aí não consegue emprego, mesmo havendo emprego disponível, porque a pessoa não está qualificada. Então, a questão é qualificar as pessoas para essas atividades que requerem um pouco mais de capacidade intelectual. Por exemplo, voltadas para a criatividade, outras coisas assim que, pelo que a gente percebe, não serão substituídas num horizonte assim tão curto, próximo, né? Tão próximo, Sim. né? Professor, e o que são esses sistemas inteligentes de apoio à decisão e como isso funciona? É basicamente o seguinte, nós temos uma quantidade muito grande de dados, né? Se eu estou circulando com o meu celular pela cidade, né, com o GPS ligado, a operadora está capturando, né, todos os meus movimentos. Né? Frequentemente a gente vê, né, se a gente chega num determinado local, numa loja, uma coisa assim, passa um pouco, você recebe uma mensagem pedindo para você avaliar aquele estabelecimento. Né? Então, esses dados estão sendo gerados uma quantidade impressionantemente grande, né? Não só esses capturados por esses dispositivos, mas as interações na internet, né? Hoje, as empresas, para sobreviver, têm que estar necessariamente na internet. Todos esses movimentos, essas interações, tudo isso geram dados, né? E é praticamente impossível para um ser humano lidar com esses dados de forma manual, como se fazia antigamente. Então, a inteligência artificial oferece ferramentas que manipulam esses dados de uma maneira muito mais rápida e muito mais eficiente e de forma a dar subsídios para os tomadores de decisão decidir por A ou por B. Não é? E então, obviamente, aqueles gestores que têm esse apoio certamente vão tomar decisões muito mais acertadas. Né? Sim, o senhor falando aí tanto de dados, fala para a gente a importância da recuperação da informação para a sociedade. É justamente isso, né? Porque nesse mar de dados que são gerados, né? Que hoje se chama de Big Data, né? É preciso, os dados em si não dizem nada, porque são apenas, por exemplo, o dado capturado pela leitura da minha posição em função do GPS, né? Isso não significa muita coisa, né? Mas quando esse dado é contextualizado, né? Sei lá, qual é o caminho que eu segui até chegar àquele ponto, isso pode ser usado para tomadas de decisões. Então, recuperar informação nesse universo de dados é uma coisa muito relevante. Por exemplo, eu quero fazer uma navegação na internet para descobrir uma coisa qualquer, sei lá, estou estudando sobre a abolição da escravatura, por exemplo. Né? O que aconteceu, como se deu isso, né? Ou uma informação a respeito da situação política do país. Né? Então, a gente sabe, hoje tem uma inundação de fake news também, né? Entra a questão também de descobrir o que é verdade e o que não é verdade, né? Que também é uma coisa que a inteligência artificial pode nos dar apoio nisso aí, né? Nos ajuda, justamente porque a gente não tem condições humanas, vamos dizer assim, né? Em função da grande quantidade de coisas que estão disponíveis. Então a gente não consegue examinar tudo e fazer as comparações. Então a gente pode desenvolver ferramentas que façam isso automaticamente para a gente. Perfeito. Professor, mais uma rápida pausa aqui na nossa conversa. Nós vamos para mais um intervalo e retornamos em seguida. Fique conosco. Você já conhece o aplicativo Minha UFG? Lançado em 2016, o Minha UFG visa facilitar o acesso às informações e serviços oferecidos pela universidade. O aplicativo dispõe de 6 serviços: central de segurança, mural de notícias, agenda de eventos, guia estudantil, cardápio dos restaurantes universitários e programação da Rádio Universitária e TV UFG. Para ter acesso, basta baixar o aplicativo gratuitamente no Google Play. Estamos de volta hoje conversando sobre inteligência artificial, neste que é o último bloco do Se Liga na UFG. Bom, professor, nós falamos muito aí de desenvolvimento de tecnologias, de captura de dados, de uso de dados.
Fala pra gente por que a ética ela deve guiar o desenvolvimento dessas novas tecnologias, desenvolvimento e uso, né, dessas novas tecnologias. Bem, é o seguinte, a inteligência artificial é mais uma ferramenta que a humanidade dispõe, né, para se desenvolver, né? Por exemplo, da mesma forma que os aviões podem ser usados para coisas boas, podem ser usados para coisas não tão boas, né? Nas guerras, por exemplo, né? Hoje, por exemplo, temos drones, né? Então nós não precisamos mais de um piloto de um avião de caça para jogar bomba em algum lugar. Já tem um avião sem piloto, né? E assim nas mais diversas áreas, né? A gente vê notícias na televisão, na internet, sobre o submundo da internet, né? Das pessoas cometendo as mais diversas ilicitudes aí, né? Para prejudicar outras pessoas. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa. Então, um ponto de inflexão aí que pode revolucionar, né, tanto para um lado quanto para o outro. Então, a nossa escolha decidir para que lado a gente vai. Então, obviamente, respeitando os padrões éticos e morais, né, certamente vai nos permitir construir coisas que sejam construtivas para a humanidade, que melhore a vida das pessoas, né, a questão de cura de doenças e coisas desse tipo, né, e não para sair prejudicando as pessoas, né. Sim. Professor, fala para a gente um pouquinho sobre como o Brasil ele está posicionado aí quando a gente fala de inteligência artificial e também o que é preciso para que a gente possa avançar mais nessa área. Bem, principalmente nós precisamos de pessoas, né? Porque quando a gente fala em inteligência, a referência somos nós mesmos. Sim. E o Brasil tem muitos pesquisadores trabalhando nas universidades, principalmente nas universidades públicas, né? Dentro dessa área, há muitos anos, né? Inclusive aqui em Goiânia, né? É claro que é difícil comparar, né, o Brasil com outros países como Estados Unidos, China, que investem maciçamente, né? A China hoje assume a posição de liderança nessa área, investe maciçamente, né? Porque processar esses dados, essas coisas todas, requer equipamentos, né? Sim. Obviamente, além das pessoas. Pessoas nós temos, mas nós precisamos formar muito mais gente, né? Como eu havia dito anteriormente, né, novas oportunidades de trabalho vão aparecendo e outras vão sumindo. Então, a gente precisa qualificar as pessoas, dentro de áreas mais específicas, nas pesquisas de pontas, até no uso disso no cotidiano. Então, é preciso haver investimentos e decisões, né, no sentido de levar o Brasil para a posição de vanguarda nesse campo, porque senão é como se nós não tivéssemos a roda, né? Acho que a gente poderia até comparar a inteligência artificial com a invenção da roda, né? Então é uma situação completamente diferente. Se nós não estivermos atualizados nesse campo, nós vamos ficar muito para trás, né? Certo. Para encerrar, professor, uma curiosidade. Fala para a gente como as máquinas elas aprendem, né? Como essa inteligência artificial adquire essa inteligência, né? Basicamente, a ideia, né, uma das ideias, né, é que imitar a nossa forma de aprendizagem, né? Por exemplo, como é que a gente aprende desde criança o que é um gato, né? Certamente o pai não chega lá com um monte de regrinhas para dizer o que são as características de um gato, né? Então uma criança observa aquele animal, né? A avó fala, esse é um gato, o pai fala. Então, de tanto ver um gato, a pessoa acaba assimilando a ideia de que é um gato. Então, uma das formas de treinamento de uma máquina é justamente isso, dando exemplos, né, pré-classificados a respeito das coisas. E a máquina automaticamente tenta descobrir o que tem de comum entre todas aquelas coisas. Por exemplo, se eu coloco lá um monte de imagens de um gato, né? Eu não preciso dizer o que é um gato. É um bichinho peludo que tem rabo. Eu não preciso dizer isso. Eu simplesmente coloco as imagens, né? E a máquina tenta descobrir o que tem de comum entre todas aquelas coisas ali. Sim. Então, com o tempo, né, num treinamento adequadamente feito, a máquina vai saber o que é um gato, o que é um cachorro, o que é uma girafa. É mais ou menos assim. E agora existem outras possibilidades também, né? Quando não se tem um exemplo, né, a máquina pode aprender sozinha. Por exemplo, é tentativa e erro, né? Imagine, eu mando um robozinho lá para Marte, a gente não conhece muito bem de Marte. Sim. Então a máquina pode ir fazendo o teste, por exemplo, por onde que ela vai caminhar. Ela dá um pequeno passo, checa qual que é o resultado da operação, né? Se a operação for boa, for num sentido positiva, ela reforça, né? Também tem a ver com a forma do ser humano
aprender, né? Então, quando você faz uma atitude boa, seu pai fala, nossa, muito bem, né? Se não, não faz isso, né? Então, é baseado basicamente nas formas como a gente... O comportamento humano. Nosso comportamento humano, né? Perfeito. Professor, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Espero que o senhor volte mais vezes. Estamos à disposição. Obrigado. Bom, olha só, gente. Desde 2015, a UFG é a primeira universidade do Brasil a adotar cotas para negros e indígenas em todos os seus programas de pós-graduação. E no quadro Vida no Campus de hoje, nós vamos conhecer a primeira mestra indígena da UFG. Olá, meu nome é Letícia, em português, Nhocacuê, indígena, e Craô, do meu povo, meu sobrenome. Eu sou estudante de Antropologia Social na UFG. Meu primeiro contato com a UFG foi através da minha mãe. Ela fez intercultural aqui no Taquina-Racan. E então eu perguntei para ela se tinha como eu rever alguns editais da pós. Aqui eu poderia fazer na segunda língua, que é o português, que minha língua materna é a Craô. E então foi mais uma facilidade para eu passar, eu como indígena. E assim que eu ingressei em 2017, uma das dificuldades que eu passei foi me afastar da minha família. Mas, por outro lado, fiz muitas amizades na faculdade, obtive muito conhecimento e formei. Agora eu sou formada, sou mestra em antropologia e continua esses projetos de doutorado. O meu estudo foi sobre os ritos e mitos Craô, mas eu, conversando com meu orientador, a gente mudou para narrativas que são nossas origens. A gente não sabia comer, a gente não sabia cantar, a gente não sabia cozinhar as comidas, mas segundo as nossas origens, a gente foi incorporando isso devido aos animais que conversavam com a gente, com nossos antepassados. Então eu sei cantar, eu sei pintar, eu sei cortar cabelo, eu sei tudo da minha cultura, os hábitos alimentares da minha cultura, porque isso vem de gerações a gerações. Então isso que eu quero, eu estudei no meu mestrado para deixar registrado. De alguma forma isso servirá para a geração Craô. Acredito que é importante sim estar aqui, porque meu povo está lá no Tocantins e não tem acesso ao que está aqui, não tem esse conhecimento. Então, eu que tenho esse conhecimento, eu não falo só por mim, eu falo pelo meu povo também. É uma luta conjunta, é uma coletividade do meu povo, minha família. A gente leva esses conhecimentos da aldeia, a gente tenta introduzir de alguma forma que auxilia os alunos, os jovens que estão lá, porque atualmente a tecnologia não indígena, ela está muito introduzida na nossa comunidade. Então, se a gente não valorizar a nossa cultura, a nossa educação, a nossa forma de viver indígena, Craô, isso pode se perdendo aos poucos e a gente com isso vai perdendo nosso território, nossa cultura e nossa linguagem. O Se Liga na UFG de hoje termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação também pela internet e pelas redes sociais da TV UFG. Deixe seu recado, envie-nos suas críticas ou sugestões. Até a próxima. Tchau.